O sol entrou pela fresta das cortinas como um intruso indesejado. Clara abriu os olhos devagar, ainda embriagada pelo calor da noite anterior. Os lençóis tinham o perfume dele. A pele dela ainda tinha o toque dele. Mas a cama estava vazia. Ela se sentou, cobrindo-se instintivamente com o lençol, e foi então que percebeu. O silêncio não era o mesmo da noite passada. Não havia o crepitar da lareira, nem a respiração dele perto. Só um vazio pesado, que parecia gritar mais alto do que qualquer barulho. Sobre o criado mudo, um copo de uísque pela metade. Ao lado, um relógio antigo, parado, como se o tempo tivesse decidido congelar no momento exato em que ele se foi. Rafael! Chamou, a voz rouca, misto de sono e urgência. Nenhuma resposta. Desceu da cama, os pés afundando no tapete macio. Seguiu até a porta e a abriu com cuidado, como se o mundo lá fora pudesse ouvir seu coração batendo rápido. O corredor estava vazio. E, no fim dele, a escada que levava de volta ao salão da noite anterior. Mas não havia música. Não havia festa. Apenas mesas vazias, cadeiras viradas e um cheiro distante de cigarro, como se aquele lugar nunca tivesse sido palco de tudo o que aconteceu entre eles. Clara sentiu um aperto no peito. Não era medo. Era algo pior. A sensação de que talvez aquela noite tivesse sido apenas dela. De volta ao quarto, sentou-se na beira da cama, tentando se convencer de que não estava esperando nada. Mas o coração, esse traidor, esperava. Esperava ouvir a chave na fechadura, o som dos passos dele, a voz que poderia acalmar ou destruir. Foi então que notou um envelope sobre a poltrona, dobrado com precisão quase irritante. Não havia nome, nem remetente. Apenas uma folha dentro, com poucas palavras, escritas com uma caligrafia firme. Não me procure. Ainda não. As mãos dela tremeram. Ódio e desejo se misturaram no mesmo golpe. Parte dela queria rasgar o papel. Outra parte queria guardá-lo como quem guarda uma promessa. Clara encostou a cabeça nas mãos e percebeu que, no fundo, já estava perdida. Não por ele, mas por aquilo que ele havia despertado nela. E que agora, sem ele, só crescia. Lá fora, a cidade acordava. Aqui dentro, algo nela acabava de começar. 3 dias. Foram 3 dias de silêncio. 3 dias em que Clara oscilou entre querer esquecer e querer matar Rafael. Ela tentou afogar as lembranças no trabalho, no café amargo, nas conversas vazias. Mas nada conseguia arrancar de dentro dela o peso daquela noite, e o gosto amargo da manhã seguinte. Até que ele apareceu. Não avisou. Não pediu. Apenas entrou. Era fim de tarde e a luz dourada atravessava as persianas, projetando listras de sombra pelo escritório pequeno onde ela trabalhava. Clara estava de costas, revisando um relatório, quando sentiu o ar mudar. Um perfume conhecido. Uma presença que o corpo reconhece antes mesmo que a mente aceite. Pensei que tivesse entendido o recado. A voz dele cortou o silêncio como uma lâmina. Ela girou a cadeira devagar, o olhar frio, mas o coração descompassado. Entendi. Só não sabia que também precisava aplaudir a sua covardia. O sorriso dele foi breve, quase imperceptível. Mas não era de humor. Era o tipo de sorriso que antecede um avanço. Covarde seria ficar, e não poder te ter de novo. Clara sentiu o sangue ferver. Você não tem esse direito, Rafael. Não depois de me deixar daquele jeito. Ele deu um passo à frente. Depois outro. Até que estivesse tão perto que o cheiro dele anulasse qualquer resquício de razão. Eu tenho todo o direito, Clara. Por que você não quer que eu vá embora? A voz dele baixou, grave. Quer que eu fique, e faça pior do que fiz. Ela riu, mas foi um riso nervoso. Você é um desastre. E você é viciada nele, respondeu, aproximando o rosto até quase tocar o dela. Havia raiva nos olhos dela. Havia provocação nos dele. Mas havia algo mais, escondido, pulsando como uma faísca prestes a explodir. Eu te odeio, ela disse, e soou quase convincente. Ele inclinou a cabeça, os lábios roçando de leve os dela sem se entregar ao beijo. Ótimo! O ódio queima mais que o amor. E, naquele instante, o que deveria ser um afastamento virou colisão. Ela o puxou pelo colarinho, ele segurou sua cintura com força, e o beijo que veio foi tudo menos doce.
Era raiva transformada em desejo, mágoa misturada com saudade. Não havia perdão. Não havia desculpa. Só havia eles, presos num ciclo perigoso de querer e não poder, amar e destruir, e nenhuma vontade de quebrá-lo. O beijo terminou como começa uma tempestade, abrupto, deixando o ar carregado. Rafael se afastou, respirando fundo, como quem luta para manter o controle. Clara, com as mãos ainda presas ao colarinho dele, sentia o coração martelar no peito. O que você quer de mim, afinal? Perguntou, a voz trêmula, entre raiva e imploração. Ele desviou o olhar, e foi nesse instante que ela viu uma pasta de couro preta, caída sobre a mesa. O fecho entreaberto, revelando documentos. Clara não sabia dizer porque a curiosidade falou mais alto que o orgulho, mas avançou, puxando a pasta antes que ele pudesse reagir. Dentro, havia fotos. E não eram fotos qualquer. Eram dela. Fotos tiradas sem que ela soubesse. No café onde ela ia todas as manhãs. Na porta do prédio onde morava. Caminhando sozinha pela rua. Cada imagem marcada com data e hora. O sangue dela gelou. Isso, o que é isso, Rafael? Ele fechou a pasta com força e jogou-a sobre a mesa, o maxilar tenso. Não é o que você pensa. Não é o que eu penso. Você me seguiu, me fotografou. A voz dela subiu, misto de medo e indignação. Desde quando? Silêncio. Desde muito antes de você saber que eu existia. Ele respondeu, enfim, a voz baixa, carregada de algo que ela não conseguiu decifrar. O chão pareceu sumir sob os pés dela. Então aquela noite, tudo, não foi acaso? Ele deu um passo à frente, e ela recuou. Nada em você é acaso, Clara. E então, mais baixo, eu precisei ter certeza de que você era quem eu procurava. Procurava para quê? A pergunta saiu quase como um sussurro, mas havia desespero nela. Ele não respondeu. Apenas ficou ali, olhando-a, como se a própria resposta fosse perigosa demais para ser dita. Clara sentiu algo mais forte que o medo. Foi a sensação de que estava presa numa história muito maior do que imaginava, e que o homem diante dela não era apenas o amante que atirava o fôlego. Era também o perigo que podia destruí-la. O silêncio entre eles pesava como chumbo. Clara não piscava. Os dedos ainda tremiam pelo choque das fotos. Rafael, parado à frente dela, parecia lutar com as próprias palavras, como se cada uma viesse com um preço. Fala, Rafael. A voz dela estava firme, mas o olhar denunciava que estava à beira de quebrar. Quem eu sou para você? Ele respirou fundo, como quem mergulha num abismo do qual não vai voltar. Você é a razão de eu ter perdido tudo. O mundo pareceu girar devagar demais. Eu não entendo. Ela recuou um passo. Eu nunca te vi antes daquela noite. Não. Ele deu um sorriso amargo. Você nunca me viu, mas eu vi você. Há 6 anos. Na noite em que meu irmão morreu. Clara sentiu o ar sumir dos pulmões. O quê? Você estava lá. Os olhos dele ardiam, não de raiva, mas de algo mais sombrio. No cais, na chuva. Eu nunca esqueci seu rosto. E desde então, precisei saber quem era você. Porque estava naquele lugar. A memória dela começou a doer. Fragmentos. Cheiro de maresia. O barulho da água batendo contra as pedras. Um grito abafado. Ela tinha apagado aquilo da mente. Ou tentado. Eu não sei do que você está falando, disse, mas a própria voz não soava convincente. Sabe sim, ele rebateu, avançando. E por isso eu te procurei. Porque, de algum jeito, você está ligada à morte dele. As palavras foram como uma lâmina fria atravessando o peito dela. Amor, desejo, ódio, tudo se misturou. E, de repente, o homem que ela queria na noite passada se tornou o mesmo que poderia destruí-la no dia seguinte. Então, tudo o que aconteceu entre nós, foi uma mentira? Perguntou, sentindo a garganta fechar. Ele hesitou, e isso doeu mais que um sim ou não. Não foi mentira. Mas também não foi inocente. Clara deu um passo para trás, e outro, até sentir a parede contra as costas. O coração doía de um jeito que nem o desejo mais forte poderia curar. Ele estava ali, diante dela. E, ao mesmo tempo, a quilômetros de distância. Rafael, ela sussurrou,
e não sabia se era um pedido ou uma despedida. Mas ele não respondeu. Apenas ficou olhando-a, como se soubesse que aquela revelação acabará de mudar tudo. A chuva caía grossa, cortando o ar com um som quase ensurdecedor. O cais estava quase deserto, exceto pelas luzes amareladas dos postes refletindo no asfalto encharcado e pelo balanço dos barcos, que rangiam como ossos velhos. Clara não sabia exatamente por que estava lá. Ou talvez soubesse, mas não queria admitir. O vento gelado atravessava o tecido fino do vestido, colando ao corpo, mas ela não se mexia. Os saltos afundavam nas fendas da madeira, e cada passo parecia um aviso para voltar. Foi quando ouviu o primeiro grito. Não era um som longo. Era curto, sufocado, como se tivesse sido cortado pela própria garganta. Ela virou a cabeça na direção de onde vinha, e viu dois homens discutindo, os movimentos bruscos, a tensão estampada nas sombras que a luz do poste projetava no chão molhado. Um deles, alto, de terno escuro, estava de costas. O outro, ela lembraria dele para sempre. Rafael. Mais jovem, mas com o mesmo olhar que ela conheceria anos depois. Um olhar que misturava fúria e controle. Você não entende, Diego. A voz de Rafael ecoou, carregada de urgência. Não é seguro. Seguro para você, talvez. O outro respondeu, se afastando para a beirada do cais. Eu não vou deixar que você... O resto da frase foi engolido pelo barulho de um trovão. Clara deu um passo à frente, sem saber por quê. O coração batia alto demais, e ela se sentia como alguém prestes a testemunhar algo que não devia. De repente, tudo aconteceu rápido. Um empurrão. Um deslize. Um corpo caindo na água escura. O som do impacto foi abafado pela chuva, mas Clara o sentiu como um soco no peito. Rafael gritou o nome dele, Diego, e correu até a borda, ajoelhando-se, os braços estendidos. Mas o rio já engolia o corpo, arrastando-o para longe. Ela ficou ali, paralisada, a poucos metros, escondida pela sombra de um barco atracado. Não conseguia se mover. Não conseguia gritar. Apenas olhava. Rafael ficou de joelhos, encharcado, olhando para a água como se pudesse fazê-la devolver o que havia tomado. Depois, se levantou devagar, respirando como quem tenta segurar o próprio coração para que ele não exploda. Foi nesse instante que ele a viu. Olhos nos olhos, mesmo à distância. Ele não disse nada. Ela também não. Mas naquele segundo, algo se cravou entre eles. Um fio invisível, tenso, que anos depois ainda puxaria os dois para o mesmo lugar. Clara virou as costas e correu. Correu sem olhar para trás, jurando que enterraria aquela noite na memória. Mas, como toda promessa feita no desespero, essa não sobreviveu ao tempo. E agora, diante dele, tudo voltava com uma clareza que doía. A chuva não parava. Cada gota parecia martelar na pele dela, lembrando-a do frio daquelas memórias que jamais seriam esquecidas. O coração de Clara ainda batia acelerado só de pensar na intensidade daquela noite, no grito, no desespero, na força que ele havia demonstrado ao tentar salvar o irmão. Ela se aproximou de Rafael no presente, seus olhos procurando respostas que, mesmo depois de anos, pareciam escapar como fumaça entre os dedos. Você. A voz dela falhou. Por que nunca me contou nada disso? Ele desviou o olhar, como se carregar aquele segredo fosse mais pesado que a própria culpa. Porque não queria que você me visse daquele jeito. Vulnerável. Perdido. A mão dele passou pelo cabelo molhado de chuva imaginária, ou talvez pelo arrependimento que ainda o pesava. Eu pensei que se você soubesse, fugiria. Clara engoliu em seco. Parte dela queria gritar, outra queria abraçá-lo. Mas havia medo. Um medo que queimava, que apertava o peito, que dizia, cuidado. Ele é fogo. Mas há também algo queima mais forte. A verdade que ela precisava enfrentar. Então toda a minha vida, você observando, esperando? Sua voz era um fio de som, mas carregava raiva e dor. Ele se aproximou, devagar, medindo cada passo, cada centímetro do espaço que ainda o separava. Esperei porque precisava ter certeza de que você era forte o suficiente para lidar com o que aconteceu. Ele respirou fundo, o peito subindo e descendo com intensidade. Porque não é apenas sobre mim, Clara. Sobre você. Sobre aquela noite. Sobre o que aconteceu no cais.
E sobre tudo o que está por vir. O ar ficou pesado. Ela sentiu como se estivesse no mesmo cais, na chuva, na escuridão. Apenas anos depois, com ele ali, sem palavras suficientes. E ainda mais mistérios escondidos nos olhos dele. Clara deu um passo para trás, mas o impulso de fugir encontrou uma força inesperada. Ela queria respostas, queria entender, mas também sabia que cada resposta poderia machucá-la ainda mais. E, acima de tudo, queria sentir o calor dele, mesmo sabendo que o fogo poderia queimá-la inteira. Rafael não falou nada. Ele apenas se aproximou mais um pouco, o olhar profundo, quase perfurando, carregado de culpa e desejo ao mesmo tempo. E então, no momento em que parecia que tudo seria revelado, o telefone dela tocou. Clara olhou para ele, os olhos arregalados. Era uma ligação desconhecida, mas ela sentiu, instintivamente, que aquilo não era qualquer telefonema. Algo na vibração do aparelho era tão urgente quanto o próprio Rafael. Ela atendeu. Uma voz baixa, tensa, sussurrou algo do outro lado que fez o corpo dela gelar. Clara, você precisa sair daqui. Agora. O mundo parecia congelar. Rafael notou a mudança imediata nela. O alerta, o medo. O que aconteceu? Perguntou, mas a própria voz dela soava distante, como se ouvisse algo que ele ainda não podia compreender. Ela olhou para ele, e naquele olhar havia tudo: paixão, raiva, confusão, desespero. Mas também havia algo novo, um perigo que chegava rápido, invisível, e que poderia mudar tudo. E então, silêncio. A chuva continuava a cair. O cais imaginário da memória parecia fundir-se com o presente. Clara sabia que o passado e o presente finalmente estavam prestes a explodir. E, no fundo, Rafael sabia que nem ele nem ela estavam preparados para o que viria. O telefone ainda vibrava na mão dela. E a história estava longe de terminar.